Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Desconecta Aí. Eu me chamo Maria Eduarda, faço parte desse projeto dos alunos do 5º período de Direito da Faculdade Sul da América. Antes de começarmos a conversa de hoje, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando. É uma grande satisfação dar início a esses diálogos e reflexões sobre temas tão importantes do nosso cotidiano. O tema do nosso primeiro episódio é um assunto que está cada vez mais presente na vida de crianças, adolescentes e adultos, que é o uso excessivo das telas. Atualmente, passamos grande parte do nosso dia conectados, seja pelo celular, computador, tablet ou televisão. As telas estão presentes em praticamente todos os momentos da nossa rotina. Utilizamos esses recursos para trabalhar, estudar, conversar com amigos, com familiares e até mesmo para o nosso próprio entretenimento. Mas será mesmo que estamos conseguindo equilibrar essa relação com a tecnologia? Quais são os impactos do uso excessivo de telas na nossa saúde física e mental? Como isso afeta as nossas relações sociais, nossa produtividade e até mesmo a nossa qualidade de vida? Essas são algumas das questões que vamos discutir aqui hoje durante esse episódio. Para essa conversa, contamos com a presença de 2 entrevistadores que também fazem parte desse projeto. Estão conosco Rodrigo Chaves e Pedro Henrique, estudantes do 5º período de Direito, que irão conduzir entrevistas e trazerão questionamentos importantes sobre o tema. Também temos a honra de ter nosso excelentíssimo convidado, o professor Fernando Chaim, que compartilhará conosco seu conhecimento, experiências, reflexões e desafios que a tecnologia apresenta na sociedade atual. A proposta do Desconecta Aí não é demonizar a tecnologia. Pelo contrário, sabemos que ela trouxe inúmeros benefícios e facilitou diversos aspectos da vida moderna. No entanto, é importante discutirmos a forma como nós utilizamos esses recursos e como podemos construir hábitos mais saudáveis e equilibrados. Afinal, nem sempre estar conectado o tempo todo é sinônimo de estar presente. Muitas vezes estamos tão focados em telas que deixamos de aproveitar momentos ao lado de pessoas que amamos. Por isso, convidamos você que está assistindo para acompanhar essa conversa até o final e refletir sobre mudanças e melhoramentos que podemos fazer para usarmos a tecnologia de forma mais consciente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo. Veja bem, ser professor nos dias atuais é saber lidar com um mundo em constante transformação e justamente por isso cada vez mais precário. Só a presença do celular, mesmo que desligado, isso faz com que a nossa capacidade cerebral seja drenada. É como se uma parte do nosso cérebro, da nossa energia de memória e de atenção, estivesse sendo usada para a gente resistir à vontade de pegar o celular. Mesmo ele estando desligado, o olho, o nosso campo visual conseguindo pegar a imagem dele, faz com que o nosso cérebro tente não olhar. E só essa tentativa de não ir atrás do celular diminui a nossa energia para fazer as atividades. Então isso drena a energia, é um brain drain, uma drenagem de energia cerebral. Hoje as redes sociais, além do papel de socializar, são plataformas para divulgação de trabalho, são plataformas de trabalho, são formas onde eu posso explorar todas as potencialidades humanas que conseguem ser transformadas em áudio e vídeo e que servem como ponte para mecanismos da vida real. Você tem aí a Uber que funciona por aplicativo, você tem o iFood que funciona por aplicativo, tem a rede social onde a pessoa divulga uma marca ou divulga a si mesma e as suas ideias, que são o caso dos influenciadores. E o equilíbrio talvez venha de uma ausência de educação digital, mas até o processo de educação digital é algo em crescimento de formação. Então, assim, entendo que existam excessos, não dá para generalizar, e esses excessos têm problemas gravíssimos por detrás deles, carência muitas das vezes do mundo real, afastamento de convívio social, e isso traz consigo uma bagagem que pode desencadear problemas maiores, como a depressão, autoextermínio ou coisa do tipo, e também existe a potencialidade positiva. Hoje eu posso ser fã de uma determinada coisa no interior de um estado e comunicar com alguém do outro lado do mundo sobre as mesmas coisas, formar uma comunidade ou criar até uma rede social só disso. Ao deixar de ser o provedor. Você acha que isso está acontecendo com os idosos no Brasil atualmente? Eu entendo que, em certa medida,
os idosos passam por esse processo. Não todos, obviamente, mas uma categoria sim. Isso parte de um momento onde esses idosos, deixando o protagonismo de serem provedores, acabam se dissociando de si mesmos, tentando buscar um espaço de pertencimento dentro do contexto que estão inseridos e não encontrando um correspondente a isso. No mundo real, vão buscar muitas das vezes aquele volume de informações como uma forma de preencher esse vazio. Você arrasta a tela e novos conteúdos surgem, geralmente em formato de vídeos rápidos que te engajam rapidamente. Boa parte dos vídeos não são de fato recompensas, porque eles não são exatamente do nosso interesse, mas um ou outro pode ser. E é essa expectativa de que se você continuar arrastando a tela, algo interessante vai aparecer, que serve como uma recompensa que nos mantém de fato presos. A expectativa é muito potente, mesmo que nós não percebamos isso de forma racional. Bom, a tecnologia, ela é uma ferramenta, e tal como toda ferramenta, ela deve ser um auxílio, uma escada para o conhecimento, e jamais um fim em si mesmo. Então, parte desse processo vai na direção do indivíduo, compreender aquilo que ele deve estudar, compreender aquilo que ele deve fazer, mas principalmente, como disse antes, entender a si mesmo, entender como ele consegue compreender, absorver o conhecimento e usar isso da melhor maneira para evoluir, para melhorar cada vez mais. Tá todo mundo disputando a sua atenção. A rede social, o Instagram, o Twitter, o TikTok, eles querem a sua atenção. Então, eles vão fazer de tudo para serem muito mais interessantes que o livro, para ficarem com o seu tempo de vida. O problema é que elas nunca vão te dar o que a leitura te dá. Nunca vão te dar. Muito pelo contrário, elas vão atrofiar algumas áreas que a leitura ia desenvolver. E são áreas fundamentais para você interpretar o mundo e para você também saber se construir no mundo, enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, né? Pais e mães e os responsáveis em geral têm que ter uma escutativa e principalmente um controle parental sobre aquilo que os filhos têm acesso. Seja através de aplicativos de vídeo, como o YouTube, que já tem uma divisão para criança, né, o YouTube Kids, seja através de um processo de seleção daquilo que a criança pode ver. E parte disso também vem de uma educação. A criança em si, ela não tem filtro, ela não tem referência, mas os pais têm que ter. Então, parte deles essa responsabilidade de primeiro entender aquilo que eles querem para o filho deles, do ponto de vista de educação, de conhecimento, e a partir disso se organizar para que a criança efetivamente consuma isso. Quando falamos em vícios em telas, pensamos logo nas redes sociais e nos jogos. Porém, hoje em dia temos um assunto muito mais importante para se discutir, como o uso excessivo das inteligências artificiais, as famosas IA. A tecnologia nos trouxe inúmeros benefícios e até facilita o nosso dia a dia. Porém, não podemos deixar que ela roube de nós um lugar que antes eram ocupados pelas relações humanas. Cada vez mais, vemos casais que passam um jantar inteiro preferindo olhar para o celular do que manter uma boa conversa. Em muitas famílias, pais e mães chegam cansados do serviço e preferem dedicar seu tempo às telas do que dar atenção ao seu próprio filho e escutar como foi seu dia e o que aprendeu na escola, por exemplo. Além disso, estamos acostumados com respostas rápidas e soluções prontas. Com isso, atividades importantes como ler, pesquisar e refletir nossos próprios pensamentos acabam sendo deixados de lado. A tecnologia não é a vilã da história, ela pode ser até mesmo aliada, se soubermos usá-la. Porém, é importante lembrar que nenhuma tecnologia substitui momentos em famílias, momentos em casais e até mesmo momentos de conversas com amigos. Por isso, o desafio da nossa geração não é deixar de usar as telas nem as tecnologias, mas sim aprendê-la a usá-la, sem deixar que ela nos afaste daquilo que é mais importante, que são momentos reais, uma brincadeira fora de casa, ler um livro real, nossa capacidade de pensar e interagir com o mundo real. Com isso, ficamos com a reflexão: a tecnologia é mesmo uma vilã ou nós que não sabemos coincidir a vida real com o mundo entre telas? Estamos começando um episódio do Desconecta Aí. Nosso primeiro episódio aborda um tema que nos impacta todos os dias: o uso excessivo das telas, né? Hoje iremos discutir como esses impactos podem afetar nossos relacionamentos, nossos estudos e principalmente a nossa saúde mental. No episódio de hoje contamos com a participação de um ilustre professor, onde vamos abordar como é ser professor do ensino superior, além de discutir o esquecimento
dos idosos e das crianças. Ao longo da conversa, vamos buscar e compreender os principais desafios enfrentados no dia a dia e refletir sobre práticas que contribuem para uma melhor qualidade de vida. Temos a honra de receber o nosso convidado, professor Fernando Chaim. Tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Pietro, a Maria Eduarda, a Letícia, o pessoal que está aí na produção. É um prazer, uma honra inaugurar o podcast com vocês. Vamos lá. Começamos o nosso podcast, perguntamos ao nosso convidado aí, quem é Fernando Chaim? Bom, Fernando Chaim é um homem de 37 anos, advogado há pelo menos quase 14 anos, professor há quase 11, autor de livro, participa do mundo acadêmico com palestras, já estou há alguns anos nesse meio e gosto muito de transitar por ele, porque me permite conhecer o que vem sendo formado nas instituições, me permite ver a prática dos tribunais no dia a dia e ajudar a contribuir ainda que por um pouquinho, né, dentro do meu campo de atuação, para um mundo um pouco melhor, mais justo. Como é ser professor nos dias atuais e em relação à capacidade de atenção, existe uma diferença das primeiras turmas para as turmas atuais? Veja bem, ser professor nos dias atuais é saber lidar com um mundo em constante transformação e justamente por isso cada vez mais precário e complexo. Isso nos exige uma atualização permanente sobre os temas, e não apenas teóricos, mas da vida que acabam refletindo na própria academia. Quanto à questão das primeiras turmas para as turmas atuais, nós temos sim uma diferença, e eu diria que essa diferença é principalmente de informação. Os alunos que eu comecei a ministrar aula lá em 2016 tinham um volume muito menor de informação, apesar de ser um volume alto, do que os alunos de hoje. E exatamente esse talvez seja o problema. Conseguir filtrar dentro desse volume de informações aquilo que é interessante, trazer para a sala de aula, repassar para os alunos e eles também terem o filtro de focar naquilo que você quer passar e entender a razão disso muito depois até. Diante disso, professor, só acredita que ficou mais difícil estudar hoje e nós ficamos mais preguiçosos? Eu não diria que é uma preguiça, eu diria realmente que é um excesso de informação, é muito mais difícil fazer um estudo hoje porque exige uma preparação do aluno sobre o que estudar, onde estudar e como estudar. E esse volume de coisas acaba por deixar perdido, né? Então, qual é o caminho para tentar, de alguma maneira, se organizar? Entender como é o processo de estudar, focar naquilo que se quer, fazer pausas muito necessárias para poder refletir e pensar sobre o que está fazendo, desligar o modo automático. Nessa era digital, como que utilizar essa tecnologia, ela vai possivelmente tornar a gente mais dependentes? Qual a sua opinião sobre isso? A tecnologia, ela é uma ferramenta, e tal como toda ferramenta, ela deve ser um auxílio, uma escada para o conhecimento, e jamais um fim em si mesmo. Então, parte desse processo vai na direção do indivíduo, compreender aquilo que ele deve estudar, compreender aquilo que ele deve fazer, mas principalmente, como disse antes, entender a si mesmo, entender como ele consegue compreender, absorver o conhecimento e usar isso da melhor maneira para evoluir, para melhorar cada vez mais. Né? Então, Chaim, a gente tem as redes sociais hoje em dia, várias pessoas estão sendo integradas nelas, desde adultos, jovens, crianças, principalmente o pessoal mais jovem, está cada dia mais ingressando nas redes sociais. Eu trouxe um dado aqui para você, que 150 milhões de brasileiros estão nas redes sociais. Entre 2024 e 2025, houve um aumento de 6 milhões de usuários. E os aplicativos são o WhatsApp, Instagram e TikTok, né, que o pessoal mais utiliza no Brasil. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Diante do conhecimento do uso digital, você acredita que a gente está sabendo ter um equilíbrio? Porque a gente está, tendo os problemas de redes sociais, porque as pessoas estão tendo uma certa comparação com os grandes influenciadores, aí está tendo essa distinção de vida. O que o senhor acha sobre isso? Bom, eu acho que de uma forma geral, nós podemos dizer que as redes sociais, elas transformaram a vida social no mundo real. Hoje as redes sociais, além do papel de socializar, são plataformas para divulgação de trabalho, são plataformas de trabalho,
São formas onde eu posso explorar todas as potencialidades humanas que conseguem ser transformadas em áudio e vídeo e que servem como ponte para mecanismos da vida real. Você tem aí a Uber, que funciona por aplicativo, você tem o iFood, que funciona por aplicativo, tem a rede social, onde a pessoa divulga uma marca, ou divulga a si mesma e as suas ideias, que são o caso dos influenciadores. E o equilíbrio, talvez, venha de uma ausência de educação digital, mas até o processo de educação digital é algo em crescimento, em formação. Então, assim, entendo que existam excessos, não dá para generalizar, e esses excessos têm problemas gravíssimos por detrás deles, carência muitas das vezes no mundo real, afastamento de convívio social, e isso traz consigo uma bagagem que pode desencadear problemas maiores, como depressão, autoextermínio ou coisa do tipo, e também existe a potencialidade positiva. Hoje eu posso ser fã de uma determinada coisa no interior de um estado e comunicar com alguém do outro lado do mundo sobre as mesmas coisas, formar uma comunidade ou criar até uma rede social só disso. Então, existe sim a necessidade de equilíbrio, mas isso ainda é um processo de informação que eu entendo que parte do próprio indivíduo, mas também parte do poder público, através de campanhas de conscientização, políticas, como a gente tem algumas coisas acontecendo, mas ainda carentes em comparação ao que precisa ser feito para abraçar tudo isso. Entendi. Aproveitando que o senhor falou sobre busca de informações, atualmente, qualquer site de navegador, se for pesquisar, sempre tem resumos, que antigamente a gente pesquisava, sei lá, um termo acadêmico, ou senão até as próprias notícias. A gente dá um Google, ou senão um Bing, tem várias plataformas de navegadores, e agora atualmente está tendo um resumo das inteligências artificiais, seja o Gemini, ou se as empresas estão fazendo a própria inteligência artificial para fazer isso. Você acha que a gente está tendo uma morte dos sites? Bom, eu vou fazer um comparativo para quem navegava aí na internet nos anos, no final de 90, início dos anos 2000, existia a figura dos blogs. As pessoas eram blogueiros, daí vem o termo. A pessoa criava uma página no Flogão, no blog, e divulgava a si mesmo. E muitas das vezes divulgava informações de notícias jornalísticas, de crítica, etc. E essa era a maneira de consumir informação. Não tinha rede social, não tinha nada disso. Com o tempo, a rede social surgiu e começou a matar os blogs. Os blogs foram desaparecendo e as redes sociais cumpriram esse papel. Então eu diria que hoje o que a inteligência artificial faz, ela não vai acabar com os sites, mas ela vai modificar a forma de consumir informação. Eu diria que os sites continuarão existindo, plataformas de governo e tantas outras vão ter a necessidade dessa plataforma ainda, mas a maneira de consumir vai mudar. E isso certamente vai trazer o mesmo impacto que nós tivemos com o fim dos blogs para os sites, a maior parte deles. Muitas pessoas nem, vamos dizer assim, têm o hábito de pesquisar em sites propriamente. Elas partem da rede social ou partem da inteligência como uma fonte primária. E isso vai mudar tudo. Falando da criança e do adolescente, Rochain, teve uma pesquisa do Centro Regional de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade que analisou 2.424 crianças e adolescentes no Brasil e apontou que 93% dessas crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão na internet. Como que o senhor avalia esse desafio de transformar esse acesso em um aproveitamento aí educacional real, além do entretenimento? Bom, eu acredito que isso parta dos responsáveis, né? Pais e mães e os responsáveis em geral têm que ter uma escutativa e principalmente um controle parental sobre aquilo que os filhos têm acesso. Seja através de aplicativos de vídeo, como o YouTube, que já tem uma divisão para criança, né, o YouTube Kids, seja através de um processo de seleção daquilo que a criança pode ver. E parte disso também vem de uma educação. A criança em si, ela não tem filtro, ela não tem referência, mas os pais têm que ter. Né? Então, parte deles essa responsabilidade de primeiro entender aquilo que eles querem para o filho deles, do ponto de vista de educação, de conhecimento, e a partir disso se organizar para que a criança efetivamente consuma isso. Existem aplicativos muito bons que podem auxiliar no processo de aprendizagem. As próprias inteligências artificiais também cumprem minimamente esse papel, claro, sob supervisão, como ferramenta, mas ainda assim eu entendo que é preocupante deixar uma criança tão exposta nas redes, sem o devido cuidado, acessar qualquer conteúdo sem qualquer tipo de filtro. Então, a responsabilidade dos pais ainda é maior hoje em dia do que no passado. Mas muitos pais acreditam que a navegação dos filhos é segura, né? O que o senhor acha que existe aí nessa falsa sensação de segurança, os relatos
hoje encontrados aí em desconhecidos na internet, conversando com crianças, né, de 13 anos ou até menos de 13 anos? Eu acho que parte de um processo de incompreensão. Muitos pais acabam por imaginar que fisicamente, estando a criança ou o adolescente dentro de um ambiente, ele não tem acesso a qualquer perigo do mundo externo. Mas isso não é verdade. Através do áudio, do vídeo, esse jovem pode ter acesso a pessoas com intenções das mais diversas e perigosas. Me recordo agora, acho que no jogo Roblox, acho que é o Roblox mesmo, a plataforma Roblox, você teve exatamente isso. Pessoas utilizando da plataforma para ter acesso a jovens. Isso é um perigo muito grande. E, novamente, essa incompreensão, essa ausência de uma orientação digital, isso parte, claro, de um processo de contínua transformação, de uma ausência de política pública, de uma ausência do indivíduo buscar informação, que abre brechas para isso acontecer. Provavelmente, assim, existe uma falta de educação, uma falta de compreensão digital, né, dos pais e responsáveis. Sim, e eu diria o seguinte, isso não é intencional até, não é uma ausência do querer, mas muitas das vezes de buscar referências confiáveis e de onde partir para fazer essa busca. Então, Jair, aproveitando a pauta que você tinha falado sobre Roblox, se não me engano, acho que na época de 2018, 2019, tinha saído uma reportagem de que um influenciador chamado Michael Kister teve sua imagem vinculada a um certo tipo de caso que as pessoas tiraram a foto dele porque ele faz sketch na internet, que fica fazendo sarcasmos e etc. E as pessoas estavam utilizando a imagem dele para se aproximar de menores de idade e para esse tipo de assunto. Como você enxerga assim, que as pessoas podem ter essa responsabilidade dos influenciadores junto com esse vínculo do Roblox? Teve até essa movimentação do FELC, que teve essa criação da lei FELC, atualização do ECA. Bom, vamos lá. Eu penso que parte dessa responsabilidade, o uso indevido de imagem, também é das plataformas. As plataformas, as chamadas Big Techs, elas vêm tentando fazer uma verificação através de selo, através de algum mecanismo que aquela pessoa seja identificada como de fato aquela pessoa. Ainda incipiente, não é universal. Você tem plataformas que usam desse tipo de mecanismo e você consegue saber que aquele perfil é daquela pessoa e outros não. Mas nada impede que uma pessoa que não tenha o conhecimento desses mecanismos, de má fé, use a foto de outro e se passe por ela, como o exemplo que você deu. E nesses casos acaba ficando uma coisa bastante difícil de se controlar, porque de um lado a plataforma pode criar um mecanismo de controle, a pessoa se submeter a ele e de fato ter sua identidade protegida. De outro, você tem uma pessoa que de má fé, não usando desses mecanismos, se passa por aquele famoso, aplica golpes e alguém acredita falsamente que está lidando com uma celebridade. Então, de um lado, o indivíduo que se protege está resguardado, mas isso não livra o outro que está sofrendo golpe em nome de um terceiro. Então é algo que falta legislação, falta política para isso e que ainda vai desembocar em muitas situações, infelizmente, de prejuízos. Então vale sempre a atenção das pessoas quanto a quem elas estão conversando, as plataformas se verificam a identidade daqueles que estão ali dizendo quem são e sempre a necessidade de, no mundo real, saber o quão legítimo aquilo é ou não, pelos meios que forem possíveis serem verificadas essas informações. E os idosos. A gente vê aí que até no livro, né, a metamorfose, o protagonista, no caso, ele passa a ser desrespeitado, no caso, ou desprezado também pela família, ao deixar de ser o provedor. Você acha que isso está acontecendo com os idosos no Brasil atualmente? Eu entendo que, em certa medida, os idosos passam por esse processo. Não todos, obviamente, mas uma categoria sim. Isso parte de um momento onde esses idosos, deixando o protagonismo de serem provedores, acabam se dissociando de si mesmos, tentando buscar um espaço de pertencimento dentro do contexto que estão inseridos e não encontrando um correspondente a isso. No mundo real, vão buscar muitas das vezes aquele volume de informações como uma forma de preencher esse vazio. E daí nasce o perigo, porque pela ausência de filtros pode acabar dando a esse idoso um acesso a informações, muitas das vezes produto de falsas informações, a fake news, e também levando a um caminho perigoso, onde ele pode se ver vítima de golpes, como a gente vê aos montes aí pela internet, que atingem essa população. Durante a pandemia, muitos idosos precisavam se adaptar ao mundo digital. Um artigo do Drauzio Varela menciona que os idosos podem consumir informações
de forma compulsiva. O professor acredita aí que eles se transformaram em principais vítimas em golpes e desinformações nas redes sociais? Eu entendo que sim, Rodrigo. Eu acho que o ponto principal que a gente precisa destacar também é o seguinte: com indicativos de IBGE, cada vez apontando para o envelhecimento da nossa população, a atenção aos idosos, de uma forma geral, ela tem que acontecer em diversas frentes. Parte dessa também é uma necessidade cada vez maior de entender o contexto social dos idosos no Brasil, entender a necessidade de, muitas das vezes, um amparo psicológico, um amparo social, para que eles possam, de fato, viver o que se chama de melhor idade da melhor forma. E com isso não serem vítimas de tantos golpes. Você tem golpes do Pix, você tem golpes de famosos que na verdade não são famosos, são criminosos que se passam por celebridades pedindo dinheiro, e essas pessoas, num momento de carência, de fragilidade, acabam por acreditar nisso. Então sim, essas populações entendo que estão no campo de frente aí desse tipo de golpe e estão vulneráveis. Muito vulneráveis, né? Então, chegamos aí ao fim desse episódio do Desconecta Aí. Nesse episódio, trouxemos questões importantes sobre os vícios de tela que afetam todas as faixas etárias. Por isso, devemos ter cuidado com a nossa saúde física, psicológica, para não ficarmos aí aprisionados. Professor, queremos agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast. Foi uma grande honra poder contar com a sua presença, compartilhar seus conhecimentos e ouvir suas experiências aí tão enriquecedoras. Saiba que o senhor é uma referência para todos nós, não apenas pelo profissional exemplar que você é, né, mas também pela dedicação, respeito e inspiração que transmite a todos nós. Eu agradeço profundamente as palavras tão gentis. Sua contribuição foi extremamente importante e tornou-se esse momento ainda mais especial. Em nome de toda a equipe, deixo aqui a nossa gratidão, reconhecimento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma satisfação e uma honra. Eu agradeço, o sentimento é o mesmo, estou à disposição para outros convites. Vai deixar. Obrigado, uma boa noite. Muito bom. Perfeito. Pode encerrar Tem aqui? alguma coisa? Não, pode pausar. Pausar? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do... Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio...